Palmeiras observa a situação de Cebolinha do Flamengo e tem também jogador comemorando o título do Lanús, jogador do Palmeiras. E o Verdão aí ganhando em campo e pagando para jogar. A gente vai explicar para vocês a situação aqui de Palmeiras e Arena Barueri e tem também a próxima janela do Palmeiras. O que o Palmeiras vai fazer na próxima janela? Estava perto de fechar alguns reforços, mas tem muita informação para vocês do que o Palmeiras pretende fazer agora na janela do meio do ano. Vamos juntos, senhores? Vamos trocar aquela ideia? Já chega com o dedão no like, porque hoje é sexta-feira, 5 horas da tarde, eu acho que a tua caneta já caiu, imagino eu, como a gente fala aqui, né? Parou de trabalhar, a caneta caiu. Então, se você tá tranquilo ou você ainda está no trabalho, né, nos ouvindo, cara, já deixa aquele dedão no like, por gentileza, que é muito importante pra gente. Você que já conhece o nosso trabalho por aqui, os nossos vídeos. E você que não nos conhece, meu amigo, fica até o final do vídeo, vê se você gosta, vê se vai te agregar em alguma coisa, aí sim você deixa o like, se inscreve, mas de antemão, muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, que é assim que as coisas têm que ser, precisam ser, né, na verdade. E vamos trocar aquela ideia aqui, vamos com o pé no peito falando das nossas notícias, da nossa resenha, que é o Palmeiras, que já desenhou a próxima janela do meio do ano, que o Palmeiras vai fazer, né? O Palmeiras já tá olhando para metade do meio do ano lá com a cabeça de clube que tá planejando o que quer, né? Não de clube que corre ali atrás do prejuízo, que inclusive o prejuízo foi para amenizar agora no começo do ano, né? Vendeu muitos jogadores. O desenho do Palmeiras é objetivo, o Palmeiras quer um zagueiro, um primeiro volante e reposições para possíveis saídas. Isso já diz muito aí sobre como a comissão enxerga o elenco hoje. O time está forte, né? Mas tem pontos ali que podem abrir buraco se o mercado levar alguma peça importante, porque tem Copa do Mundo também meio do ano. Na zaga, o alvo vai continuar sendo o mesmo, Nino. Nino continua sendo o alvo, até porque já tem uma tratativa com o Zenit que diz que só libera do meio do ano e o Nino tá comprado com a ideia do Palmeiras, né? E o nome não saiu do radar. O interesse ele segue firme, já tem um alinhamento, como falei para vocês. O problema aí continua sendo o Zenit, que segura essa liberação e quer no timing deles. Então aqui a leitura é, o Palmeiras não está pensando em um zagueiro, ele está pensando nesse zagueiro em específico, que é o Nino, até pensando também em sucessão de Gustavo Gomes, tá? A informação que eu tenho, e ele vai tentar aí de novo com mais força quando a próxima janela abrir. E no meio, a busca é por primeiro volante de peso. O Palmeiras está sofrendo muito com essa questão de marcação, inclusive sofreu bem contra o Fluminense. E aí entra um ponto importante. O clube já tentou um nome grande, né? Não andou, mas não matou totalmente o assunto. O Palmeiras tentou o Fabinho. Isso mostra algumas coisas aqui. Primeiro, que o Palmeiras quer um cara pronto, de imposição, de leitura de jogo, e que a diretoria topa esperar, mais uma vez, em vez de gastar dinheiro aí para preencher elenco, né? Como fez com o Emiliano Martinez, por exemplo. O Palmeiras agora quer um cara certo. Quando não fecha agora, o Palmeiras está guardando munição para ir mais forte depois. E porque as reposições elas já entram no plano também, tem o papo das reposições, porque o Palmeiras trabalha com a possibilidade real de perder Flaco Lopes e Alan, que eles seguem no mercado aí, eles são perfis aí muito vendáveis, né? São perfis aí que os clubes estão olhando com muito carinho, o Alan, inclusive. O staff do Alan se demonstrou incomodado com algumas recusas do Palmeiras, porque, veio proposta do Napoli, teve uma sondagem do Liverpool, e, cara, é normal que tanto o jogador quanto o staff, eles querem resolver a vida dele, né? Eles querem fazer a vida dele, ganhar um grande contrato. Então, assim, já tem meio aquele acordo de cavalheiros que, Palmeiras, próxima proposta que vier aqui, pelo menos do staff do Alan, né? Que vier aqui, olhem com carinho, né? Olhem com carinho, porque a gente precisa resolver nosso lado aqui também. E o ponto central, né? Não é só contratar, é antecipar as saídas aí antes delas virarem problema também, tem essa questão. E, enfim, qual a sua opinião a respeito? Acho que está bem planejado a janela, agora a questão é converter, é conseguir trazer. O Palmeiras não pode aí ficar só reagindo ao mercado, né? Tá tentando ler o mercado aí antes da necessidade. A necessidade já bateu, na verdade, né? Os 5 precisam, mas em alguns casos o Palmeiras olha com mais especificidade. Executar agora que vai ser o problema, né? Tem que aproveitar essa parada aí na Copa que vai dar digamos aí, um intervalo interessante. Para mim também acho que seria legal pensar no lateral direito, mas como a gente falou, talvez alguém mais pronto, né? Que circulou o nome do Pedro Lima, que talvez acompanhe o mesmo perfil dos que a gente já tem. E aí os 5 tem que ser muito certeiro, porque hoje, se chegam 5, quem que roda ali, né?
Marlon Freitas ou André sai do time, ou os dois viram ali, um vira segundo volante, outro vira 10, e é para entrar esses 5, alguém vai rodar. E a gente já tá falando do Maurício talvez saindo por causa do Arias, então precisa ser um cara muito certeiro para caso o cara assuma a titularidade, se realmente não tenha nenhum problema, né? Mas até o próprio Alan, eu tava vendo, tinha um torcedor do Liverpool, ele postou o vídeo do gol dele contra o Fluminense agora, ele colocou Mohamed Salah, né? Tipo, Mohamed Salah, só que usando o final do nome como Alan, assim. Os caras já estão, assim, loucos, assim, olhando para ele, o torcedor, as páginas que acompanham, quando houve, e hoje o Palmeiras tem essa vitrine que saindo Endrick e Estevão, e agora lá também na Inglaterra tem o Kevin, né? Então todo mundo já fica meio prestando atenção. E aí ele, para ajudar, ele tem jogado cada vez melhor, né? Você fica até meio que na dúvida, que ele demorou um pouquinho para engrenar, que ele já foi começar a funcionar no profissional já com 20 anos, ao contar do Estevão Coelho, que com 17 anos já tá voando. Só que ele também não tá tendo aquela oscilação, né? Ele chegou, desde que ele começou a jogar bem, ele dificilmente ele joga mal, ele pode um jogo ou outro mal, mas ele não tem aquela fase ruim, né? Ele tá mantendo uma regularidade muito boa. E isso para os times europeus, né? Vim pegar um jogador pronto, assim, um jogador que já tá ali realmente habituado no profissional, é um prato cheio. E a saída dele específica é inevitável, né? Para mim, eu acho que vai ser muito difícil segurar. Mas é isso, vai entrar muito dinheiro também na conta. E aí você vai ter que repor com muita inteligência aí, não cometer os erros das últimas janelas aí, de jogadores que não corresponderam, porque vai ser a parte mais importante da temporada, né? Vai chegar ali, quando ele sair, vai chegar a parte mais importante da temporada, Copa do Brasil, Libertadores e aí o Brasileirão também. Até porque as contratações óbvias hoje no Palmeiras são as que funcionam, né? Andreas Pereira, Vitor Roque, próprio Arias que entrou aí, jogou muito contra o Fluminense, enfim. Às vezes o futebol ele é bem óbvio, né? Enfim, o Palmeiras vai ter que quebrar a cabeça aí um pouco nessa janela do meio do ano. Deixa nos comentários aí, cara, você iria atrás do Nino? Você fala, não, deu de Nino, não quero mais encher o saco com ele não, vamos atrás de outro jogador. Você venderia o Arias, por exemplo? Oi? E outra, falando aí de Zenit, né? Tem o Luiz Henrique ali, viu? Tem. Para mim é o substituto ideal do Alan. Não sei se a gente ia conseguir, mas olhando assim, se fosse a minha Master League, é o que eu faria. Exatamente, bom nome também. Enfim, deixa nos comentários aí o que vocês pensam a respeito dessa janela do Palmeiras. Quem que você iria atrás? Quem que você deixaria sair? Comenta tudo aí pra gente ficar de olho também na sua opinião e, logicamente, engrandecer o vídeo aí com a tua opinião também. É sempre muito legal o debate, fechado? E agora vamos para a nossa próxima notícia, mas antes de tudo, senhores, um recado rápido para vocês que é dos nossos amigos da KTO. E nesse fim de semana tem choque rei, meu irmão. Tem Palmeiras e São Paulo. E a KTO chega com tudo, com a Chance Extra KTO. Não tem só Chance Extra não, viu? Tem também o Odão KTO. Mas antes de tudo, vamos falar da Chance Extra aqui para você, ó. Para participar é muito simples. Vai rolar o clássico, antes de tudo. Você pode ganhar R$20, cara. R$20. Se der ruim, vai dar bom para você, mas espero que dê bom para você. Seguinte, ó. Abre a tua conta agora na KTO com esse QR Code aqui que tá do lado. Corre agora, já se prepara agora para você ficar tranquilo na hora que chegar o jogo, ó. Abre aqui a sua conta no QR Code ou nos links fixados aqui na descrição e nos comentários, tá? Abre a tua conta na KTO, abriu a tua conta, logou bonitinho, você vai em promoções e você ativa lá, ó, chance extra de R$25 nas fases finais do estaduais, que é você ativando a sua proteção. E aí você clica em aceito participar. Eu falei R$20, não, é 25. A KTO vai te devolver R$25 nessas fases finais dos estaduais. Aí você criou a tua conta, se aceita participar lá, clica em aceito participar na aba promoções. Depois é só ativar a chance extra com criar aposta nos estaduais com no mínimo 3 seleções e odds mínimas de 3. Por exemplo, o Flaco Lopes para fazer um gol, o Palmeiras para vencer e o Abel para tomar um cartão amarelo. Por exemplo, algum jogador do Palmeiras para tomar um cartão amarelo. Ou, sei lá, mais de 5 escanteios, sabe? São 3 seleções, odd acima de 3. A sua chance extra está ativa. Se sua aposta não bater, você fica tranquilo, tá? Que você ganha até R$25 em apostas ganhas para você tentar de novo, tá? Tem também, cara, as KTOs, né? O Odão KTO lá, ó, o Vitor Roque e Calheri somados mais de 3.5 chutes ao gol, uma odd de 6,50. Então aqui, ó, é uma odd muito boa para você brincar lá na KTO. Tem também
uma quadrupla lá na KTO, o Lopes para dar mais de um chute no gol, Palmeiras ou empate, mais de 1,5 defesas do goleiro do Palmeiras, tem o Vitor Roque também para dar mais um chute no gol, odd 3,45. Cara, você pode brincar lá na KTO, cara, criar tua aposta do jeito que você quiser e ainda ter a chance extra, os seus R$ 25 de volta aí, caso você erre. Mas fica tranquilo que você vai acertar, eu confio em você. Valeu? E também confio na KTO, que é a nossa parceira aqui do canal desde 2025 com a gente. Valeu, KTO, chega junto, vamos de chance extra, vamos de Odão KTO, tem muita coisa para você brincar e com muita responsabilidade para maior de 18 anos lá no site da KTO. Tamo junto, KTO, e vamos para nossa segunda notícia, que é o Palmeiras, cara. O Palmeiras, infelizmente, está pagando para jogar. Essa notícia aqui, ela incomoda porque ela expõe um problema aí do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Fluminense, mas saiu no prejuízo como mandante. A conta do jogo ela ficou negativa em mais de R$ 37 mil. Teve um público de 10.300 pessoas e a renda foi de R$ 353 mil. Mas o ponto não é só esse, né? Esse jogo em específico. O ponto é, na verdade, uma coisa que vem se repetindo. Em 7 jogos como mandante em 2026, essa já foi a terceira vez do Palmeiras no vermelho, ou seja, quase metade. E aí, a porrada é maior quando você olha todo o contexto, né? O Palmeiras está fora do Allianz Parque, está jogando em Barueri, e isso derruba aqui algumas coisas, que é a presença de público e também a margem de caixa do Palmeiras. A diferença de escala, ela é muito grande. Em 2025, por exemplo, o Allianz, o clube, ele operava em outro patamar aqui de receita, né? Em Barueri, essa média, ela despenca muito. E qualquer jogo com público meio morno, ele vira um risco ali para o Palmeiras financeiro. Então, não é exagero dizer que hoje o Palmeiras está administrando ali um mando meio funcional, né? Mas financeiramente, muito, mas muito, muito fraco. E esses números, eles mostram exatamente isso. Teve jogo aí bom, né? E de bilheteria e lucro, mas teve partida que teve prejuízo pesado. Inclusive, teve uma partida que passou R$ 100 mil negativos, né? Isso vira uma sequência aí perigosa, porque o Palmeiras até aguenta, né, no caixa, mas não pode normalizar esse tipo de coisa, né? O clube grande, ele não pode tratar mando como um evento do tipo, talvez se pague, né? A coisa precisa fechar. E aqui entra o ponto que quase ninguém está falando. O problema não é só o estádio estar fora de uso, é até o custo de oportunidade, né? Cada jogo longe do Allianz não é só um jogo em outro campo, é também menos torcidas, tem menos consumos, tem menos atmosfera, né? Menos renda, tem menos força comercial. É esse tipo de prejuízo que ele corrói a operação, né? Enfim, Barueri segurou a bronca até, na minha opinião, esportivamente, né? Mas financeiramente o Palmeiras, ele precisa do Allianz para ontem, né? Dá para se dizer, porque o Palmeiras arrecada muito e não pode aceitar pagar para jogar em casa, né? Porque uma coisa é quando o que já rolou em outras oportunidades, ultimamente não tem rolado negócio de show, porque o Palmeiras está conseguindo jogar, né? Mesmo um dia antes ou um dia depois do show. Mas antes, você perdia, vou jogar em outro lugar por causa do show, mas você ainda hoje, né, do jeito que tá a W Torre e Palmeiras, você ganha dinheiro com o show também, né? A gente viu que o número foi absurdo ano passado. O duro é realmente na situação atual, que você não consegue jogar em nenhum momento, aí já tá entrando no começo de março, o Palmeiras ainda não fez nenhum jogo no Allianz Parque por causa da troca do gramado. Em teoria, a gente viu que tinha, acho que 10 anos, né, o gramado, 5 anos o gramado acabou sendo menos tempo por causa de poluição, clima, várias coisas que acontecem ali em São Paulo. E vamos ver isso daí agora, né? Só que agora já teve esse primeiro momento, digamos, essas primeiras falhas aí de esperar o gramado e ficar no limite para trocar. Quando chegar a próxima validade desse aqui, mano, já tem que ver com muita antecedência, já tem que dar um jeito aí de não afetar tanto na temporada, né? Acabou a temporada, já troca para você voltar depois e já tá no seu estado de novo, porque né, Barueri esporadicamente rola, né? A gente já teve bons jogos lá, clássico e tudo mais. Agora o campeonato todo lá e você deixando de ganhar, você afastando o seu torcedor, aí não adianta. Aí é prejuízo tanto financeiro quanto, igual você disse aí, da atmosfera, né? E não adianta, né, cara? Palmeiras hoje tem o sócio torcedor, tem muita gente que paga aí mensalmente também, que acaba de alguma forma sendo lesada, né? Porque tem gente que já acostumava ali, já tem a sua facilidade de chegar no Allianz Parque,
ter que se deslocar, e também o torcedor que não paga avance, que também vai ter um problema no final. Acho que ninguém ganhou, né, com esse lance de jogar tanto tempo em Barueri. E vamos para o nosso próximo assunto, mas deixa aí o que você pensa a respeito, cara. Lembrando que a gente pode ter o Allianz Parque para final, né? Caso o Palmeiras jogue o segundo jogo ali, no dia 8 de março, o Palmeiras pode ter sim o Allianz Parque na final do Campeonato Paulista. Agora vamos falar de que tem jogador do Palmeiras comemorando o título do Lanús, e é justo, porque ele é formado no Lanús, né? O Flaco, ele comemorou o título do Lanús, a galera ficou braba, né? Mas assim, falar, por que tá provocando, tá sentindo, né? Porque foi em cima do Flamengo, etc e tal, calma, né? Aí tem história, não é necessariamente uma provocação. E os argentinos, eles são muito ligados com os clubes formadores dele, né? Essa é uma pauta aqui que a internet, inclusive, ela adora transformar em incêndio, né? Ela pega e coloca isso como provocação. O Flaco, ele repostou a arte do Lanús campeão. E aí você já viu, né? Metade começou a chamar de provocação, enfim. Só que aqui tem um contexto, né? O Flaco, ele é cria do Lanús, ele foi formado, ele subiu lá, construiu carreira, saiu para o Brasil, né? Ganhou o profissional, pegou a seleção argentina nesse sentido, né? E, enfim, isso acabou gerando discussão se ele realmente estava provocando o Flamengo, né? Do lado tem essa história, né? Mostra que o Flaco ainda tem um vínculo com a origem dele, né? Para atacante sul-americano isso é bem comum, principalmente argentino. O cara pode estar no Palmeiras e continuar ligado ali emocionalmente com o clube que formou ele, né? Isso não significa aí falta de compromisso do lado dele. Acho que é até bacana pela memória, né? O caráter dele também. É muito mais barulho de rede social, né? Porque eu vi isso aí sendo muito do cara lá, só porque foi em cima do Flamengo. Eu vi até palmeirense falando, por que eu tenho que postar coisa do Lanús? Você viu aí como alguma coisa fora do normal, cara? Se tivesse provocação escrita, acho que ok, né? Acho que do jeito que for ali, parece mais um gesto pro ex-clube do que uma cutucada. É que a internet quer guerra, né, velho? E nem sempre tem guerra. O pessoal quer bagunça. Não tem nenhum emojizinho rindo ainda, né? Se tivesse um emojizinho rindo ainda até ia. Mas foi só a arte. E é legal lembrar assim, a entrevista do Flaco para a TV Palmeiras, ele abre um pouco assim, como que foi a subida dele para o profissional, que foi bem difícil, né? Ele, inclusive, no meio desse caminho de subir para o profissional, ele acaba perdendo a mãe ali também durante a pandemia. A gente chegou até a postar foto dele já. Ele chegou, acho que em papo de 4 anos atrás, ele estava jogando campeonato de várzea, assim, lá na Argentina, né? Que era, se não me engano, era um time que era meio que uma filial ali do Lanús também. E quem subiu ele, inclusive, foi o próprio Zubeldia, né? Que a gente enfrentou ali contra o Fluminense. Então, assim, tem uma história legal com o Lanús. O clube ajudou ele, mudou a vida dele, né? Da família toda. Então, pelo amor de Deus. Também não é nenhum rival, ainda se fosse um rival, né? Assim, mas não é nenhum rival, não tem nada a ver. Que foi por acaso foi contra o Flamengo, né? E azar do Flamengo. Então, mas cara, eu confesso pra você que ontem foi com requintes de crueldades, né? O que deixou tudo engraçado, né? Ontem foi muito bacana. Então, assim, você viu algum problema nessa comemoração do Flaco? Eu não vi nada demais, né? Acho que ele tá no direito dele aí, clube formador, a galera que gosta de procurar uma polêmica mesmo. E vamos agora falar de mercado, tá? De mercado da bola. Vamos falar de Everton Cebolinha. O Palmeiras, sim, observa a situação de Everton Cebolinha. Palmeiras que, inclusive, já colocou ele no radar um tempo atrás, chegou a sondar também, e esse assunto do Everton Cebolinha, ele voltou no radar nos bastidores do Palmeiras, tá? E isso acontece porque algumas coisas elas se encaixam ao mesmo tempo. Primeiro, ele já tinha despertado interesse antes do Palmeiras, e agora o próprio cenário dele do Flamengo mudou, com fala em pedida, né, contrato indo pro último momento ali. Ele mesmo já indicou que ele não deve ficar além de 2026 e o vínculo dele terminando em dezembro, ele pode assinar um contrato no meio do ano. Mesma situação do Gabigol ali em 2024, muito parecido, né, idêntico, bem dizer. Então, o ponto importante, isso não quer dizer que o Palmeiras está indo forte no Cebolinha, tá? O que existe aqui é um cenário de monitoramento do Palmeiras, isso faz sentido, né? Quando o atacante de nome, com o mercado, ele tem mercado pra caramba, inclusive ele até falou do Grêmio, né? Possibilidade de vir, né? Sem custo, ou até de compra no futuro, ele entra nessa faixa contratual, todo clube vai olhar e seria até uma burrice você não olhar. Só que o caso do Cebolinha, cara, ele praticamente bateu ali, né? Ele falou com todas as letras, ó. Não fui procurado pelo clube. Queria até pegar na íntegra aqui a fala dele, mas não consegui. Mas ele falou, não fui procurado pelo Flamengo, então acredito que esse seja o meu último ano. Não devo ficar no Flamengo. Mas também não dá para fingir ali que ele é uma prioridade absoluta, né? Hoje o ataque do Palmeiras já recebeu investimento pesado, tem jogadores muito bons, né? Tem mais volume, tem opção.
E o próprio perfil de montagem do elenco, ele não aponta uma urgência nessa posição do Palmeiras, tá? Então o Cebolinha, ele volta mais como uma janela estratégica, aquela famosa oportunidade de mercado que o Palmeiras tanto gosta de falar, do que como uma necessidade imediata, tipo um camisa 5, né? Se ele encaixar financeiramente e no time do Palmeiras ali, que eu acho que encaixa, tá tudo certo, aí tem conversa. Se não, cara, aí é vida que segue, né? E aqui tem uma coisa aqui que é interessante, né, cara, pro mercado da bola, por exemplo. Se um cara desse realmente, ele chega a metade do ano sem renovação, tá? Aí o poder, ele basicamente ele vai para a mão do jogador e para os empresários, né? Esse tipo de negociação ele muda completamente, você não precisa nem tratar com o time mais. Você deixa de falar em compra e você começa a falar em convencimento do cara, você começa a falar em salário, enfim. Eu penso que o Cebolinha é um nome que vale monitorar sim. Eu até gosto dele, vou falar uma real, vou lançar a Red Pill para vocês. Ele joga mais que o Samuel Lino, tá? Ele joga mais que o Samuel Lino. E se vier como oportunidade real de mercado, eu acho muito bom, mas aí sem leilão, né? Sem leilão, pelo menos é o que eu penso. Queria saber sua opinião aí, Hernan Dias, e dos amigos que nos assistem aqui. Uma negociação tranquila aí, eu aceitaria de boa. Eu sempre gostei muito do futebol dele, inclusive quando ele volta aí, que ele joga, que ele vem para o Flamengo, gostaria que ele tivesse vindo para o Palmeiras. Ele jogou muito no Grêmio, no Flamengo nunca emplacou muito, mas quando teve oportunidade, quando conseguiu jogar bem. Eu lembro que ano passado a gente fez um vídeo falando sobre até a possibilidade dele. Aí eu lembro que tinha muito comentário negativo, falando que não gosta do futebol dele e tudo mais. E aí, se não me engano, na semifinal do Mundial lá do Flamengo, ele entra muito bem, ele ajuda muito o Flamengo e tudo mais. Então, assim, ele ainda tem uma bola boa para render alguns anos, mas, claro, não é um jogador para você fazer aquele esforço absurdo, como foi com o John Arias, como foi com o Vitor Roque, né? É um jogador realmente assim, ó, tá tudo certo, não vai ter dor de cabeça, é o salário X, aí também se tiver fim de contrato facilita muito. Se não tiver nenhuma dor de cabeça, eu acho que é super bem aceito. E aí, para você entrar um pouquinho do perfil do Flamengo, desse lance de ter até meio que algumas posições, não sei nem se saturado, certo? Mas assim, exageradamente, ter bastante opção, né? De maneira até exagerada, que é meio que o Flamengo tem hoje. E concordo essa questão do Samuel Lino, né? Para mim, ele joga bem mais que o Samuel Lino. Inclusive, nessa brincadeira aí da mídia super valorizar muitos jogadores do Flamengo, tanto o que eles compram quanto os que são criados nessa brincadeira aí, o Flamengo tá gastando um dinheiro, acho que poderia ter direcionado melhor, né? Mas quem sou eu? O Samuel Lino ainda foi campeão, né? Mas jogando daquele jeito, é o famoso, colocou o nome na cartolina ali também, mas agora tem o exemplo do Paquetá, mas do Cebolinha eu gosto bastante, sempre gostei dele. Seria legal, sim. Não acho que seria um jogador tipo chegaria e atrapalharia. Pelo contrário, acho que somaria bastante com ele. E aqui, trazendo mais informações aqui a respeito do Cebolinha, que é o seguinte, ele tem 29 anos de idade, então, ou seja, é um jogador velho, mas também não dá para dizer que é novo, né? Tá naquela transição de maturidade pique Andreas Pereira, mas experiência ele tem, né? Não dá para negar. Pô, Grêmio, Benfica, Flamengo, é um jogador que atua dos dois lados do campo, mas prioritariamente do lado esquerdo. Ele e o Lino, inclusive, são parecidos nesse sentido, porque ele é pé direito, né? Os dois são pé direito, eles jogam do lado esquerdo. Enfim, o Cebolinha não deve ficar no Flamengo. O Flamengo não procurou o Cebolinha. E o valor de mercado do Cebolinha hoje é 7 milhões de euros. Nesse momento que eu tô falando com vocês aqui, tá? O contrato dele se encerra no dia 31/12 de 2026. Cebolinha estaria livre para assinar um pré-contrato no meio do ano. Já digo para vocês trariam Everton Cebolinha para o Palmeiras? Deixa nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. Lembrando que o ataque do Palmeiras está muito bom, né? Tá forrado de gente ali. Você tem hoje o Alan, tem o Arias do lado direito. Inclusive o Arias jogou na esquerda no jogo passado. Quem seria uma excelente opção? Você poderia ter uma dobradinha Paulinho-Cebolinha, né? Você poderia ter essa dobradinha ali, que seria boa demais, né, cara? Você imagina, sai Paulinho, entra Cebolinha, o duelo dos diminutivos. Olha aí, né? E a gente falou no começo da temporada, a gente trouxe o Campinho aqui, né? Do elenco do Palmeiras, e naquela ocasião eu até esqueci de colocar o Alan, o pessoal até ficou preocupado, pô, já negociaram o Alan, né? Mas o Alan tá aí ainda, e se ele sai, ainda você realmente tem essa preocupação, já seria até uma reposição em algum momento. Mas se recentemente a gente falou que tinha pouca opção de ataque, hoje a gente começa a ter bastante opção, e todas as opções aqui muito boas, né? Acho que talvez o Sousa distou um pouquinho aí na questão técnica, mas tem entrado bem também. Então, às vezes, até o jogador que não é tão bom tecnicamente, mas tem entrega, tem a sua qualidade também.
e aí você começa a deixar o elenco no nível legal, né? Para quando mexer no time, não ficar aquela queda técnica absurda do titular ser bom, do titular nota 8, aí entra o reserva nota 4, nota 5, aí não tem como, né? Meu amigo, você viu aí que você pode ter opção. É só o Palmeiras ter a boa vontade que consegue repor bem aí. Eu acho que o Cebolinha é um bom nome, sim. Eu gosto. Deixa nos comentários, você te interessa o nome do Cebolinha? Lembrando que se o Flamengo quiser negociar com o Palmeiras, o que eu acho difícil, tá? O que eu acho difícil, por causa desse jogo final ali, né, de Campeonato Brasileiro, essa coisa das duas diretorias, não sei se tem um acordo de cavaleiros ali nesse sentido, mas o Palmeiras poderia tentar agora, já. Ó, eu te pago aqui, Flamengo, 7 milhões de euros pelo Cebolinha já, pra gente já começar a usar ele aí no decorrer da temporada, né? Tem essas questões aí no momento, algum momento, o Palmeiras conseguir fazer isso com o próprio Flamengo para usar o Cebolinha antes, ao invés de esperar o contrato acabar. Né? Então o Palmeiras conseguiria, nesse sentido, ao invés de esperar o contrato terminar e contar com ele só para o ano que vem. O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Cebolinha, bom jogador na minha visão, agora eu quero saber a tua. Deixa aí nos comentários. Fechou, senhores? Uma boa sexta-feira para você, Erla. Qual que é o programa de hoje? O que você vai fazer hoje? Você vai ficar em casa, no Netflix? Qual que é a boa? Não, hoje tem festa da polenta na igreja aqui do lado. A minha festa junina começa em fevereiro aqui, porque é formatinho de festa junina, eles só mudam o nome para virar tipo festa junina fora de época. Então, de fevereiro até agosto é só festa junina, minha programação. Ai, que beleza, tá bom demais. Enfim, é isso. A sexta-feira do Erlon vai ser comendo polenta. Vantagens do interior, né, velho? Não, bom demais. O interior é vida, rapaziada. É isso. O que você pensa a respeito aí dos assuntos que a gente passou? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu, um abração para vocês, boa sexta.